sabe qual a diferença entre frase e oração? Se você até hoje não sabe a diferença entre frase e oração, é bom você saber que talvez a culpa não seja sua, porque muitas vezes o fácil é ensinar de maneira difícil. Primeira coisa da aula, então, é o conceito de frase. O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. A frase pode ter ou pode não ter um verbo. Então, quando ela não tem verbo, é uma frase nominal, sem verbo. Quando ela tem verbo, é chamada de frase verbal, com verbo. Então, olha só. Aqui eu coloquei três frases nominais. Socorro, que frio, e nova alta do dólar. Note que aqui, socorro tem sentido completo, embora seja uma palavra só. Quando eu digo socorro, é uma frase porque tem sentido completo. A mesma coisa acontece com que frio. Também não tem verbo, também é curtinho e também tem sentido completo. Se eu falo que frio, você que está me ouvindo entende o que eu quero dizer. E nova alta do dólar. Nova alta do dólar também é uma frase, porque, embora não tenha verbo, tem sentido completo. Agora, os exemplos de baixo. São frases verbais, também são enunciados com sentido completo, só que aqui tem verbo. Olha só, o dólar aumentou novamente. Note que nova alta do dólar e o dólar aumentou novamente são duas frases que querem dizer a mesma coisa. Aliás, são duas frases muito comprometidas com a realidade atual. Mas nova alta do dólar é uma frase nominal, sem verbo, e o dólar aumentou novamente é uma frase verbal, porque eu tenho aí o verbo aumentou, a forma verbal aumentou. Próximo exemplo. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Aqui eu tenho um enunciado com o sentido completo. Estou estudando bastante, sei que vou fazer uma boa prova. Por isso, eu chamo de frase, é uma frase e é uma frase verbal. Aqui eu tenho estou estudando, sei e vou fazer. Por isso, frase verbal. Bom, já sabemos o conceito de frase. Vamos para a oração. O que é oração? É reza? Não, essa piada de sempre. Não, não é reza. Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Eu coloquei aqui 3 exemplos para explicar oração. Vamos lá. Primeiro exemplo. Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. Eu olho para essa frase, porque é uma frase, né? Uma frase verbal, porque eu localizei aí o verbo preencher. Sites preenchem. Muito bem, tem mais algum verbo? Não, só o verbo preencher. Portanto, trata-se de uma oração. Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. É uma oração. Próximo exemplo. O empate favoreceu os donos da casa. Aqui eu tenho o verbo favorecer, eu tenho apenas um verbo, então é uma oração. Se tiver mais de um verbo, gente, já vai ser outra coisa. Aí são 2 orações. Então, cada oração tem apenas um verbo ou locução verbal, que é o caso do próximo exemplo. Olha só. Os cientistas estão realizando pesquisas sobre o vírus. Aqui você bate o olho, aí você decorou, né? Aí a oração tem só um verbo. Aí você olha, estão realizando. Fala, então aqui são 2 orações, certo? Errado. Por quê? Porque estão realizando é uma locução verbal. Quando eu tenho locução verbal, aí eu vou contar como apenas um verbo, porque é só uma ação. Então, se a frase tiver uma locução verbal, eu vou contar apenas o verbo principal. Então, eu vou contabilizar essa locução verbal como apenas um verbo. Então, uma oração. Importante você saber o conceito de locução verbal para você saber identificar direitinho a oração e não fazer confusão. O que é locução verbal mesmo, professora? É quando eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo flexionado, e o outro verbo, o verbo principal, em uma das 3 formas nominais do verbo, ou seja, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você lembrar o que são as formas nominais do verbo. Olha só. Vão realizar, eu tenho o verbo auxiliar, vão, o verbo ir, mas o verbo principal realizar no infinitivo, realizar infinitivo.
Estão realizando, verbo auxiliar estão, que é o verbo estar, e realizar no gerúndio, realizando. Então, estão realizando, auxiliar mais gerúndio. E tem também auxiliar mais particípio. Aqui eu coloquei tem realizado. Então, auxiliar é o verbo ter, tem, e realizado é o verbo realizar no particípio. Lembrando, oração é o enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Se tem 2, 3, 4 verbos, eu vou tratar como período composto. Daí já deixa de ser uma única oração. Bom, já que eu já falei sobre período, antes que você se desespere, vamos ao conceito de período. O que é período? Período é uma frase organizada em oração ou orações. Então, começa lá da letra maiúscula e vai até o ponto final. Isso é período. Pode ter uma ou mais orações. E aí eu tenho o período simples, que é o período com uma única oração, e o período composto, quando tem mais de uma oração. Então, vamos lá. Período simples. Coloquei 2 exemplos. Primeiro, não dormir durante a noite. Então, período da letra maiúscula até o ponto final. Então, começa no não e vai até a noite. Quantos verbos eu tenho aí? Apenas um verbo. Então, é um período simples porque eu só tenho uma oração. E a oração é não dormir durante a noite. Então, período simples. Próxima frase. As crianças estão brincando na calçada. Aqui também é um período simples porque eu tenho uma locução verbal. Estão brincando. Lembra que a locução verbal eu vou contar como apenas um verbo? Então, se eu tenho locução verbal, é uma oração. Então, as crianças estão brincando na calçada. É um período simples formado por uma única oração. Então, nesse caso, o período coincide com a oração. Já o período composto é quando eu tenho mais de uma oração dentro do período. E aí eu coloquei um exemplo aqui. Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Note que aqui eu tenho mais de um verbo. Eu tenho chorou, soube e a locução verbal havia sido. Se eu contei para vocês lá no começo que a locução verbal conta como apenas um verbo, apenas uma oração, quantas orações eu tenho aqui? Ele chorou, uma oração. Quando soube, outra oração. Que havia sido aprovado, outra oração. Então, aqui eu tenho um período composto por 3 orações. Ele chorou, quando soube, que havia sido aprovado. Então, período simples, apenas uma oração. Período composto, mais de uma oração. E para deixar tudo muito bem explicadinho, eu coloquei aqui uma tabela com todos os exemplos que eu utilizei lá no primeiro slide para falar sobre frase. Olha só, nesse caso, coloquei aí todas as frases, tudo que eu tinha posto no primeiro slide. Então, frase, socorro, que frio, nova alta do dólar, o dólar aumentou novamente, estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Todas essas estruturas são frases. E aí, oração. Qual dessa estrutura é uma oração? O dólar aumentou novamente. Período simples, também, o dólar aumentou novamente. E período composto, apenas o último exemplo. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Note que socorro, que frio e nova alta do dólar não são estruturas que podem ser consideradas oração, nem período, porque são frases nominais. São enunciados com sentido completo, mas não tem verbo. Vamos testar seu aprendizado. Identifique apenas os enunciados que podem ser definidos apenas como frase. Letra A. Fogo. Lembre-se, para ser uma oração, tem que ter verbo. Nesse caso, não tem, então esta é um exemplo de frase. Veja o segundo exemplo. Ele saiu de casa. Existe um verbo, então aqui você pode chamar de frase ou oração. Neste caso também você pode perguntar o que é período. E período é o enunciado com uma ou mais orações. Então neste caso tem uma oração, então seria também um período simples. Exemplo C. Novamente tem verbo, então seria uma oração. E neste caso aqui, referente a período, seria período composto, porque existem 2 orações, ou seja, 2 verbos. Por último, novamente você pode assinalar o silêncio, porque pode ser chamado apenas como frase. Tipos de predicado. E antes de começarmos o conteúdo de fato, nós precisamos relembrar
que o predicado em uma oração é a mesma coisa que informação. É a estrutura mais importante de todas as estruturas em uma construção frasal. E qual é o time dos predicados, professora? Você me pergunta e eu respondo. Camisa 1, predicado verbal. Camisa 2, predicado nominal. Camisa 3, predicado verbo nominal. Mas a pergunta que não quer calar é: como identificar? São 3 os tipos de predicado: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Vamos ver cada um deles separadamente. No predicado nominal, o seu núcleo é um nome, substantivo, adjetivo ou pronome, que está ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Exemplo: as moças eram encantadoras. Sujeito: as moças. Predicado: eram encantadoras. Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. O núcleo do sujeito: moças. E o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é a palavra principal: encantadoras. Encantadoras é um adjetivo. Então, temos como palavra principal ou núcleo o adjetivo encantadoras. Observe que eram é do verbo de ligação ser. Então, temos uma oração cujo sujeito está ligado a um nome, no caso, um adjetivo, por um verbo de ligação, caracterizando, portanto, como predicado nominal. Algo importante para se fixar sobre o predicado nominal é que ele indica um estado ou qualidade do sujeito. Ainda utilizando o mesmo exemplo, as moças eram encantadoras, temos uma indicação de qualidade. Elas eram encantadoras. Pensemos num outro exemplo. Aurélio está triste. Sujeito: Aurélio. Predicado: está triste. Temos um verbo de ligação apontando um estado de Aurélio. Está triste. E temos então um predicado nominal. Tranquilo? Agora vejamos o predicado verbal. Seu núcleo é um verbo, seguido ou não de complemento ou termos acessórios. Exemplo: os pessegueiros floresceram. Vejamos quem é o sujeito e qual é o predicado. Quem floresceu? Os pessegueiros. Então, o sujeito é os pessegueiros. O predicado é o que se afirma sobre os pessegueiros. No caso, o predicado é floresceram. Floresceram vem do verbo florescer. Temos aí um predicado verbal. Florescer é um verbo com sentido completo. Outro exemplo: Joana comprou um notebook. Sujeito: Joana. Predicado: comprou um notebook. O núcleo do predicado é comprou, do verbo comprar. Esse verbo precisa de um complemento. O que ela comprou? Um notebook. Sendo comprou o núcleo do predicado, temos um predicado verbal. Se ficou alguma dúvida, vamos comparar com o que aprendemos sobre predicado nominal. Joana comprou um notebook. Essa oração está atribuindo uma qualidade a Joana? Não. Está atribuindo um estado de Joana? Não. Então, só pode ser predicado verbal. O pintor ofereceu o quadro ao amigo. Sujeito: o pintor. Predicado: ofereceu o quadro ao amigo. Núcleo do predicado: ofereceu. Ofereceu não é verbo de ligação e na oração não se atribui qualidade ou estado ao pintor. Indica sim uma ação que ele praticou, então é predicado verbal. O predicado verbo nominal tem 2 núcleos, sendo um verbo e um nome. Indica uma ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Exemplo: Joana saiu contente. Temos como sujeito Joana e predicado saiu contente. São núcleos dessa oração saiu e contente. Sair é um verbo de ação e contente é um estado. O que é estado, professora? Estado é uma condição do sujeito naquele momento. Joana saiu contente. Temos verbo e um adjetivo. Então, o predicado é verbo nominal. Os alunos saíram do teatro encantados. Sujeito: os alunos. Predicado: saíram do teatro encantados. E o núcleo do predicado: saíram, que é verbo, e encantados, que é um adjetivo. Logo, temos um predicado verbo nominal. Temos uma ação praticada pelo sujeito e um adjetivo lhe atribuindo um estado. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício e resolva. Escreva as orações
transformando os predicados verbais em verbos nominais, seguindo o exemplo. Os jogadores viajaram. Temos aí um predicado verbal, que foi transformado em predicado verbo nominal, ficando da seguinte forma: os jogadores viajaram confiantes. Oração com verbo e adjetivo. Não tem gabarito esse exercício, mas você pode deixar a sua frase nos comentários. Predicado nominal, verbo de ligação, mais um predicativo. Predicado verbal, não tem predicativo e o verbo é significativo. Predicado verbo nominal, verbo significativo mais predicativo. Predicado nominal. Joana é bonita. Ela fica alegre. Ela estava animada. Ela parece princesa. Ela continua líder. Ela anda entusiasmada. Ela tornou-se poderosa. Ela fica indiferente aos demais. Predicado verbal. João canta na rua. João aprende a lição. João oferece essa música à namorada. João crê em milagres. Predicado verbo nominal. João cantou gripado. João viu a plateia animada. Verbo significativo mais predicativo.